O profeta da visão divina. O chamado de Isaías. Isaías tem uma visão de Deus no templo, onde ele recebe seu chamado como profeta, um templo majestoso, envolto em fumaça e luz celestial. Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, enquanto os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, ajoelhado, tremendo, diz Isaías: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Anjos, serafim, tocando os lábios de Isaías com uma brasa viva, diz: A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Deus fala a Isaías: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde a Deus: Eis-me aqui, envia-me. Isaías, transmiti temor, reverência e a aceitação do chamado divino. Advertência ao povo de Judá. Isaías proclama uma mensagem de arrependimento ao povo de Judá, alertando sobre as consequências de sua rebeldia. O cenário daquela época era ruas movimentadas de Jerusalém, com o povo envolvido em idolatria e injustiça. Isaías clama ao povo, chamando-os ao arrependimento. Isaías, com voz firme: Lavai-vos, purificai-vos, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça e repreendei o opressor. Os habitantes, desdenhando, dizem: Por que deveríamos ouvir um homem como Isaías? Então, sem pestanejar, diz Isaías: Se quiserdes e ouvir, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Mesmo sabendo Isaías da resistência do povo, a paixão de Iásias era grandíssima por estar transmitindo a mensagem de Deus. A profecia do Emanuel Isaías, confiante no que fazia, e a alegria de continuar levando a mensagem de Deus. Ele entrega a profecia sobre o nascimento do Messias. Confiança essa em seu Deus era tão tanta, que ele, em uma reunião com o rei Acás, no palácio real, ele diz ao rei para confiar em Deus em vez de alianças políticas, enquanto revela a profecia do Emanuel. Isaías aconselha o rei a confiar em Deus em vez de alianças políticas, enquanto revela a profecia do Emanuel. Isaías diz: O Senhor mesmo vos dará um sinal, ó grande rei Acás. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Rei Acás então diz: Por que devo crer no que não vejo? Isaías, sereno, responde: Porque Deus é contigo, mesmo quando tua fé vacila. Então aqui se destaca a serenidade de Isaías e a incredulidade de Acás. Isaías compartilha sua visão do reino de paz, onde o Messias governará. Isaías em uma colina, olhando para o horizonte ao amanhecer. Ele proclama as palavras de esperança e salvação para o povo. Isaías diz em grande voz: O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Deus fala através do profeta Isaías, dizendo: Não farão mal nem dano em todo o meu santo monte. Crianças, perguntando: Quando isso acontecerá, Isaías? Isaías responde com toda a sua convicção e confiança em Deus: No tempo do Senhor, quando sua justiça prevalecer. Então mostra-se-á a esperança e a beleza da promessa divina. Isaías profetiza sobre o sofrimento do Messias, que levará sobre si as iniquidades do povo. Isaías meditando e escrevendo em um pergaminho. Ele descreve em detalhes o servo sofredor e diz: Pelas suas pisaduras fomos sarados, diz Isaías, escrevendo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Isaías, escrevendo. Aos discípulos eles perguntam: Por que o Salvador sofreria meu mestre? Isaías responde: Porque o amor de Deus é maior do que podemos compreender. Isaías, em seus últimos dias, reflete sobre seu ministério e as visões que recebeu de Deus, da profundidade do amor divino e a humildade do Messias. Isaías, sentado sob uma oliveira, cercado por discípulos. Ele compartilha sua confiança no cumprimento das promessas de Deus. Isaías fala aos seus discípulos: Minha jornada foi marcada por desafios, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. E os discípulos perguntaram: E o que deve nos lembrar suas mensagens, mestre? Isaías logo respondeu: Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto está perto. Este texto nos mostra paz, sabedoria e confiança nas promessas divinas. Esta história destaca os momentos cruciais da história de Isaías.
Obrigado por assistir.